Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na segunda-feira, no mês de novembro, já é o dia 2, hoje é feriado, que você possa aproveitar bem hoje o seu dia. O tema de hoje é fuga e eu irei iniciar com uma oração. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado porque estamos mais um dia estudando a Tua Palavra. Nos ajuda, nos guia, nos protege. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui hoje o estudo de um dos personagens mais controversos da Bíblia. Um homem chamado Jacó, que teve muitos erros em sua vida, mas também teve acertos. E nesses erros e acertos, ele foi cada vez mais se aproximando de Deus. A lição de hoje retrata um momento difícil de Jacó, um momento de angústia de Jacó. Até a expressão angústia de Jacó vai se repetir como profético, para o final dos tempos. A angústia de Jacó era um momento de ansiedade, de estresse, em que seu irmão estava vindo para matá-lo, e nesse momento de angústia, de sofrimento, ele tem, George, uma experiência impressionante com Deus, Que experiência foi essa? Pastor, eu imagino como Jacó se sentia naquelas circunstâncias, depois de ter enganado seu pai, ter feito o que fez ali no seio da sua família, saindo ali peregrino, sem saber para onde ir, a ansiedade, o estresse que ele passava, e Cristo ali o encontrou, Deus o encontrou. Deus tem formas surpreendentes de nos mostrar o seu perdão, e foi o que aconteceu com Jacó. E eu gostaria de trabalhar duas lições que nós poderíamos aprender da história de Jacó. Uma delas é que Deus, ele sempre cumpre o seu propósito, independentemente das nossas falhas, com o objetivo de moldar o nosso caráter. E isso é impressionante porque se repete conosco hoje, porque todos nós temos falhas em nosso caráter, que são tão profundos quanto o de Jacó, porque muitas vezes, assim como Jacó, a gente também interpreta, a gente engana, a gente também mente para as pessoas, mas Deus da mesma forma está disposto para nos ajudar. Deus da mesma forma está disposto a se apresentar para nós. Naquele dia, Jacó colocou ali um travesseiro de pedra para dormir, e ele teve um sonho, e nesse sonho anjos subiam e desciam naquele lugar que representava a presença e o acesso a Deus. Veja, em um momento mais angustiante da sua história, Deus se fez presente na vida dele. Também Deus faz assim conosco. Quando a gente está num momento difícil, talvez seja essa a sua realidade hoje, no momento de angústia, no momento de desespero, Deus se apresenta para você como alguém que quer estar ao seu lado, enviando anjos e, claro, enviando alívio para o coração angustiado. Exatamente, pastor. E aqui a gente pode também destacar essa segunda lição que podemos aplicar na nossa vida. É que servir a Deus não significa dizer que teremos uma vida fácil. A gente sabe que Jacó sofreu muito depois desse episódio. Mas uma coisa importante de nós aprendermos é que, independentemente do que venha a acontecer, nós precisamos fazer um voto de entrega a Deus, que foi o que Jacó fez, Ele fez um longo voto de que serviria a Deus com exclusividade. Então o resumo disso tudo é que, mesmo que nós venhamos a sofrer, nós saberemos que temos um Deus para nos amparar. Eu gosto de falar uma frase que diz o seguinte, que Deus, ele não nos livra da angústia, da aflição, mas ele nos livra na aflição. E Deus veio para Jacó naquela hora com a sua presença. E eu acho isso impressionante, porque Deus, muita gente pensa que o Deus é o Deus que nos dá as coisas, mas não é. Deus não é o Deus apenas que provê, mas é o Deus que está presente. É o Deus que está ao nosso lado, que está nos acompanhando. E isso faz toda a diferença. Ter alguém ao nosso lado o tempo todo, nos guiando, nos acompanhando, estando ao nosso lado. Naquela ocasião, Deus mais uma vez esteve ao lado de Jacó. E isso faz com que nós tenhamos a noção,
do quanto Ele nos ama, né? Deus não promete paz, como você falou. Deus não promete o tempo todo estar em paz, estar em tranquilidade. Mas Ele promete que em meio às tempestades e às tribulações, Ele estará conosco, né? E o salmista diz também que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele vai estar conosco nos pastos verdejantes. Então, o que nós precisamos é da presença de Deus, né? E essa presença constante em nossas vidas é que faz toda a diferença. Exatamente, pastor. E eu gostaria de fazer um paralelo da Torre de Babel com a escada de Jacó, né? Babel foi aquela torre que foi construída após o dilúvio, os homens tentando chegar ao céu. E a diferença da escada de Jacó era que Deus estava chegando ao homem, né? Então, a gente vê o resultado de uma e da outra, né? Quando é Deus que vem até nós, os resultados são diferentes, no sentido de que nós aceitamos as providências divinas na nossa vida e não nós tentarmos resolver com as nossas próprias forças. É exatamente isso que eu ia falar. Você já falou sobre isso, né? Que ali em Babel os homens eram autossuficientes e a situação de Jacó era o contrário. Era um homem fragilizado, com o coração aberto. E quando isso acontece, é o momento em que Deus age, trabalha, opera para a nossa transformação. É quando ele percebe, pastor, a sua total dependência de Deus. Então, quando nós estamos com o coração aberto, Deus encontra o lugar para habitar, nos transforma e nos faz companhia. Que nesse dia de hoje Ele acompanhe você em suas atividades, em seu trabalho, em sua faculdade, onde você estiver. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.